Bom dia, canal. A minha marcação hoje está 98. A minha média fica sempre na casa de 90, geralmente abaixo de 100, no máximo 105. Como prometido, e o tema de hoje será o jantar. Bom, nós sabemos que o jantar, para a maioria de nós que trabalhamos, que temos um cotidiano, temos a nossa família, normalmente é o momento em que nós vamos encontrar os nossos familiares. E é uma refeição a qual a gente geralmente costuma fazer em família. A gente chega do trabalho e vai se encontrar e comer alguma coisa. O jantar, ele tem para mim, vou falar agora um jantar para mim hoje, a dica que eu vou dar, eu vou falar muito a questão pessoal. É uma hora em que me dá uma vontade muito grande de comer besteira, de comer doce, de beliscar. Quase tudo aquilo que é errado, que eu até vou falar para vocês, de comer, eu como geralmente na hora da janta. É muito complicado para mim a hora da janta. Eu poderia ter marcadores glicêmicos melhores se eu não tivesse algumas recaídas na parte da noite. É na parte da noite que eu vou comer chocolate, é na parte da noite que às vezes eu como uma refeição de índice glicêmico alto, tipo uma pizza, que eu adoro pizza, uma lasanha. Normalmente à noite é que a gente comemora festinhas, né, de aniversário, de irmão, de amigos. Então esse período da noite é um período meio que de sabotagem. E a gente tem que ter uma atenção muito dobrada com relação a esses momentos que nós sabotamos. E à noite ainda tem uma complicação, que esse é o principal motivo da aula de hoje poder falar, além da questão da sabotagem, é que à noite você tem a questão que o seu metabolismo ele é mais lento, o seu metabolismo está se preparando para você dormir. Tá? Você está se preparando para ir para a cama, você está se preparando para dormir. Então você vai ter um metabolismo basal, você vai ter um ritmo metabólico mais lento à noite. Então, é interessante que à noite você vai ingerir menos. E o diabético, a primeira coisa que o diabético tem que aprender a ingerir menos é carboidrato. É ingerir menos açúcar. Então, as dicas do almoço valem para janta. E se você puder, à noite, comer uma quantidade menor de carboidrato, melhor. Se você estiver se sentindo bem alimentado, bem satisfeito, e cortar até o seu carboidrato à noite, desde que você obviamente tenha reserva de gordura para você não começar a quebrar massa muscular, é interessante. É muito interessante. Por exemplo, você pode fazer uma refeição à noite. Se você tiver uma gordurinha, um estoquezinho de energia, tipo comer uma carne, um refogado de legumes e a sua salada. Você corta na outra metade do prato, que lembra a regra de dividir o prato em dois pratos e o segundo prato em duas porções? Você pode trocar a porção do carboidrato por uma porção maior, por exemplo, de legumes. Isso vai reduzir bastante o índice glicêmico. Ou, se botar o carboidrato, se você come, um exemplo, uma concha de feijão cheia, você bota meia concha de feijão. Comer menos, ingerir menos carboidrato à noite é o ideal para você. Tá? Hoje aqui eu mostrei uma imagem aqui de uma festa noturna, né? Uma comemoração. A gente tem que entender que a vida não é só de regras, só de controle. A gente vai errar sim, vamos em festinhas, vamos comer porcaria, vamos comer pudim, vamos comer bolo. A vida vai seguir normal, gente. Não é porque você tem uma alimentação de controle que você nunca vai ter um descontrole. Eu seria louco em achar que alguém vai poder viver sem uma festinha de aniversário, sem chegar numa festa e comer bolo, sem chegar numa festa e comer chocolate, sem comer um salgadinho quando for num evento. Mas sabotagem, que eu chamo isso de sabotagem de dietas, tem que ser algo muito esporádico. Ninguém vive em festinhas. A média que eu vou em festas, que eu sou convidado para ir festa, são 5, 6 festas ao ano. Isso daria a média de 2 festas, uma festa a cada 2 meses. Tem as festas padrões, né, que são Natal, Páscoa, Ano Novo, e tem as festas que a gente é convidado. Então, talvez somando todas as festas, entre as festas fixas e as festas de convite, né,
talvez dê umas 8, 9, 10 festinhas. Isso não impede você ter uma glicose bem controlada e até ficar sem medicação. Tá? Outra coisa que você que está acostumado a tomar remédio, sabe o remédio que se usa para se controlar a glicose. Então, se você foi numa festinha, foi numa festa de aniversário de um parente seu, chegou lá, comeu as besteiras que tem nas festas, que ninguém vai fazer uma festa especial para você. Você comeu aquilo, comeu normal, comeu igual todo mundo, ninguém precisa perceber que você é diabético. Isso é muito importante no meu método de tratamento da diabetes, é que as pessoas não percebem que eu sou diabético. Eu vou em festa de aniversário, eu vou em qualquer evento social, quando tem qualquer comemoração, eu como com todo mundo. A pessoa fala, você é mentiroso, você não tem diabetes nenhuma. Eu falo, não, eu tenho diabetes, mas está bem controlada. Então, se você já tem, sabe, eu pessoalmente não uso remédio, eu uso medicação natural, vou passar alguns protocolos naturais mais à frente, tá, para controle desses picos que a gente pode ter. Mas quem já usa medicação, gente, de farmácia, medicação que o médico te indica, ela não é ruim. O problema é você viver dependente dela. O nosso canal quer que você pare de ser dependente de remédio para você viver. Remédio quando você, já que você é diabético, quando você errar. Quando você foi, por exemplo, numa festa, você vai e usa o seu remédio por causa daquele exagero. Mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, você não precisa de remédio para se manter. É só você acertar a quantidade ideal de açúcar que você vai ingerir. Viu como é que é simples, gente? É só adequar a quantidade exata de açúcar. As primeiras 4 aulas eu expliquei como fazer a regulagem da refeição, do café da manhã e do almoço e também, obviamente, da janta. E aqui na janta, nessa 5ª aula, eu estou dando a vocês uma explicação de como melhorar isso. Gente, eu deixei até o primeiro vídeo, não sei se eu vou dar no começo do vídeo ou no final do vídeo. Mas eu consegui marcar 98 na minha glicose. Eu só consegui marcar 98 porque eu dei uma melhorada na questão da quantidade de glicose que eu estava ingerindo na minha janta. Tá? A minha refeição, de fato, eu tenho cortado mais ou menos há uma semana o meu carboidrato durante a noite. Eu praticamente não como carboidrato. O pouco carboidrato que eu comi à noite foram às vezes 15, 20 gramas de chocolate, porque eu sou viciado em chocolate. Como eu falei, eu tenho muita sabotagem à noite. Mas como eu cortei outros carboidratos, então a média total de carboidratos que eu tenho ingerido à noite é baixa. E as saladas, eu basicamente que dobrei à noite para melhorar a saciedade. Então, por exemplo, à noite agora, dessa semana eu comi muita couve. Então eu peguei basicamente um óleo de couve e comi um óleo de couve com uma carne e um pouco de legume cozido. E paro por aí minha refeição da noite. É um prato cheio, é um prato nutritivo. E depois eu belisco, que eu falei que o meu problema é beliscar à noite. Belisquei um pedacinho de chocolate e mesmo assim, nessa mudança, né, de tirar o carboidrato, que antigamente eu comeria o que eu acabei de falar, ainda colocaria, por exemplo, um pouquinho de arroz integral com feijão, um pouquinho de macarrão, ou um grão de bico, ou uma salada de trigo integral, né, aquela saladinha de trigo. Não que seja errado, mas é carboidrato e vai somar, né? Se eu comesse também aipim, batata doce, que também são legais, poderia comer, mas vão somar. Eu cortei isso à noite. À noite eu estou cortando isso e tem sido muito benéfico. Benéfico, quando eu me acordo com mais disposição, durmo melhor, tá? Ingerir menos carboidrato à noite ajuda você a dormir melhor, ajuda você a acordar melhor, obviamente, me dá mais energia. Como eu falei, eu faço jejum de manhã cedo. Hoje eu ainda estou em jejum, ainda não fui almoçar ainda. Então hoje eu estou fazendo jejum, estou tranquilo, comi pouco ontem, ainda estou em jejum. Quando chegar no almoço, logicamente eu vou estar com bastante fome para comer. Então, fica a dica. Minha marcação foi 98. Eu consegui sair de 107, 106, 108 para 98 hoje de manhã cedo, quando acordei. E eu poderia estar a marcação ainda menor em jejum, se eu talvez fizesse a marcação agora, porque já tem 1 hora e pouco que eu acordei. Normalmente a glicose cai mais alguns 10% pelo menos nesse período entre acordar e 1 hora depois. Então, se você está fazendo medição de glicose, quando você pula da cama, igual eu faço agora, pulo da cama e faço a medição de glicose, é normal que a sua glicose fique um pouquinho maior do que aquela glicose que você sai de casa para marcar na rua. Por exemplo, eu reparei que eu tinha glicose antigamente de 90, 95, com a minha dieta antiga. Mas o que eu fazia? Antigamente eu não tinha medidor de glicose. Eu saía de casa,
ia no postinho, ficava na fila do postinho, aí quando eu entrava atendido, ele marcava glicose. Isso daria mais ou menos 1 hora após que eu acordei, eu já tinha feito alguma atividade física para chegar no postinho, e quando eu chegava lá, estava a glicose sempre 95, 94, 92. E quando eu passei a usar meu medidor residencial, eu comecei a tomar um susto, porque minhas medições ficavam 105, 103, 107, 110. A melhor que eu marquei até hoje, antes dessa marcação agora da alteração, foi 103. E isso começou a me preocupar um pouco. Por que agora minha glicose em jejum aumentou? Depois eu comecei a atinar sobre isso. O que eu fiz? Eu peguei outro dia e esperei passar 1 hora e fui lá e medi. Aí eu marquei 95 ou 96. Eu estava marcando 108, fui para 96, ou seja, eu caí também 10% por esperar 1 hora para marcar minha glicose. Eu não sei se isso é padrão de todo mundo, reduzir, mas quem está acostumado a medir glicose no medidor quando acorda, vai marcar um pouquinho mais alto que se for fazer provavelmente um exame no laboratório. Quando você acorda, fica em jejum, vai até o laboratório e marca o seu exame. Tá? Então, gente, essa é a dica de hoje. Reduzam o carboidrato na janta. Coma menos na janta carboidrato do que no almoço. Tá? No almoço você vai ter um gasto energético maior. À noite, realmente, a gente precisa de menos energia, porque a gente vai dormir. Tá? Não precisa encher muito a barriga. E vai ter depois um tema sobre festinhas, mas lembre-se, é normal furar em festinhas, é normal errarmos, e eu não estou passando para vocês uma dieta que vocês não vão cometer erro, não vão poder nunca cometer erro. Tá? Só que os erros sejam esporádicos, erros sejam em eventos, né? Em coisas especiais e não em seu cotidiano. O cotidiano tem que ser certo, o dia a dia tem que ser correto. Quando tiver festinhas, aí já é uma outra história, aí são outras dicas. Na próxima aula, eu já devo trabalhar aulas conceituais, né? Aulas sobre abordagens mais históricas, abordagens mais técnicas. Tá? A próxima aula, provavelmente, eu devo trabalhar os 4 pilares da saúde e da longevidade. Vai ser o próximo tempo. Eu te falei que eu deixaria um bônus, né? E o bônus vai ser a seguinte coisa. Você hoje, diabético, está vivendo menos em média do que a população não diabética. Porque o diabético ele é um marcador inflamatório, ele é um marcador de problemas. A diabetes é cheia de complicações. Eu nem vou ficar falando complicações, porque eu não quero assustar vocês sobre complicações. Tá? Vai ter aula sobre complicações sim, mas eu vou deixar mais para frente. Eu quero motivar você a se tratar. E se você seguir o nosso protocolo, nós estamos trabalhando com um protocolo da doutora Elizabeth Blackmore. Ela foi prêmio Nobel em Medicina em 2009 sobre a questão de uma coisa sobre envelhecimento, né? Basicamente sobre envelhecimento, sobre a telomerase. E ela lançou não só uma notícia muito bombástica dizendo que a gente pode viver mais se soubermos nos cuidar, como ela apresentou 4 pilares para se viver mais. Os 4 pilares para se viver mais, esse é o bônus de hoje, que vou ter uma aula só sobre esse bônus depois, é que você pode, corrigindo a sua alimentação, é um dos pilares, uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, primeiro pilar. Para o diabetes, com certeza o primeiro pilar, porque nós temos esse pilar ruim. O segundo pilar, atividade física, também é outro pilar para a reversão da diabetes. Vamos abordar muito atividade física para a reversão da diabetes. Tá? As nossas aulas não vão ser somente sobre alimentação. Não pense em você que é só alimentação. A atividade física é muito importante. Terceiro pilar da saúde, da longevidade de vida, é redução do estresse. Eu sou cristão e eu acredito que Jesus Cristo é a minha verdade, Ele é a minha vida, Ele é a minha redução do meu estresse. Ele é com quem eu uso para reduzir o meu cortisol. É com Ele que eu tenho a minha alegria, que eu vou ter a minha felicidade. A família é importante para você reduzir o seu índice glicêmico alto. Sabe? A família é muito importante para você baixar a sua glicose. Amor, vida, felicidade. Gente, pessoa estressada tem problema de glicose. Vou falar sobre essa questão do estresse e a glicose. Né? Pessoas falam diabetes emocional, existe. Tá? A gente precisa de muita vida, muita paz, muita alegria para ter uma vida positiva. Para melhorar a diabetes é necessário ser feliz. Isso é importante. E o quarto e último pilar, não menos importante, é dormir bem. Eu não falei que eu comi menos carboidrato, à noite estou dormindo melhor? Isso é muito importante para você viver mais.
É a noite que você faz sua faxina celular. É a noite que você renova as suas células. É a noite que você cresce sua massa muscular, por exemplo. É a noite que você vai se desintoxicar. É a noite que o corpo para corrigir problemas. Então, dormir bem, melhorar o seu sono é muito importante para você ter saúde. E se você, meu amigo diabético, começar a seguir nosso canal, a seguir as nossas dicas, o nosso objetivo é científico. O nosso objetivo ele é bíblico. Tá? A Bíblia diz que o tempo do homem é 120 anos. Isso nos faz ver que nós estamos sendo roubados em 50%, porque a nossa média de vida hoje, na nossa sociedade, é 80%. Ou seja, temos um déficit de 50% que nós podemos recuperar. Se olharmos para o que a Bíblia diz, o padrão bíblico de se viver, dá para você alcançar perto de 120 anos, amigo. Mesmo sendo diabético. Mesmo você tendo 60 anos, você pode aumentar a sua vida em mais 50%. Olha que bênção, gente. Viver 50% mais do que você iria viver. Olha a bênção. Se você está para morrer com 70, 80, quem sabe chegar a 100, 90, 95, sabe? E se sua diabetes controlada dava para retirar tempo seu de vida, porque a diabetes controlada tira seu tempo de vida. E pode tirar muito, tá? Tem gente com diabetes controlado que entre o diagnóstico e a morte são 3 anos. Tá? Inclusive isso é uma matéria muito recorrente sobre países pobres e países ricos, né? Porque em países ricos o controle pela medicação, pela informação também, não é só a questão do dinheiro, mas também da informação. As pessoas que contraem diabetes, mesmo seguindo esse protocolo doentio da indústria farmacêutica, conseguem viver uma vida quase normal na média populacional. Já em países onde a pobreza é maior, a desinformação é maior, o tempo de vida é muito menor. A diabetes é muito mais descontrolada e as pessoas acabam vivendo menos. E aqui, nesse nosso canal, com toda a informação, com todos os recursos que vamos tentar passar a você, nós queremos que você, no mínimo, viva tanto quanto uma pessoa que não tem diabetes nenhum. E o ideal, que é o meu desejo para você e para mim, que é o que eu faço para mim, é o que eu tento fazer para você, é que o seu tempo de vida seja maior do que a média da população. Eu espero daqui a 60 anos, que eu tenho 40, eu ainda estar podendo falar, viram? Eu não falei para vocês que dá para chegar aos 100? Minha meta hoje é atingir 100 anos de vida com saúde, com energia, com disposição. Não é igual muitas pessoas com 80 anos chegam capengando ali, ó. Sabe? Eu não quero viver capengando, eu prefiro até partir. Eu quero viver em plena saúde, em pleno vigor, em plena vitalidade aos 100 anos de idade. Eu tenho 40 anos, tenho plena vitalidade. Eu sei que você que está diabético aí provavelmente não está com a vitalidade muito boa. Quando eu tive meu pico da minha diabetes descontrolada, a minha vitalidade era horrível. Eu me sentia um velho de 70 anos de idade. Minha energia era muito baixa, eu não tinha energia para nada. Se esse é seu caso, amigo, fica feliz, porque aqui você está no lugar onde você vai corrigir esse problema. É só ter bom senso, paciência que você vai alcançar. As dicas aqui servem para isso, sabe? E não se esqueça nunca. Tenha sempre seu médico como seu aliado. Tenha sempre seu nutricionista como aliado. E sempre pegue informação inteligente, informação técnica, informação científica e o use a seu favor. Nosso canal tem informação a seu favor. Então, contribua pela informação que você está recebendo. Não tire isso como consulta, como substituição do seu médico ou do seu nutricionista. Mas dê valor. Porque esse tipo de informação não é qualquer pessoa que está disposta a dar. Tá? Então é isso. Um abraço. Se inscreva, compartilhem e sejam generosos. A partir do próximo vídeo já devo começar a colocar os links nas descrições para que vocês possam contribuir. E mais uma boa notícia para vocês. Com essa quinta aula, é esperado que vocês já tenham, se começarem a aplicar em 7 dias, uma melhora significativa no controle da sua glicose. Quando eu falo significativa, é significativa mesmo. Uma das poucas pessoas que eu acompanhei, que eu ajudei a reverter a glicose, que tinha marcadores de glicose bem controlada, eu vou citar o nome dele aqui, meu amigo Edson. Ele pagou, tá?
Ao contrário de vocês, ele me pagou para dar informação. Ele me procurou na internet por um comentário e aceitou pagar, porque as pessoas que eu falava de graça não faziam, e ele pagou para fazer. E com o protocolo ainda não bem ajustado, como eu estou passando para vocês, tá? Ele conseguiu sair de uma glicemia descontrolada de 250 em uma semana para 135. Tá? O marcador anterior que ele tinha falado para mim que tinha feito a melhor marcação que ele me apresentou, ele me trollou, tá? Ele me trollou. Ele me mostrou um marcador penúltimo dele, de 2 semanas anteriores, estava 150. Tinha sido a melhor marcação que ele tinha feito em muito tempo, 150. E eu tirei aquela marcação como base para ver se ele ia melhorar. Aí quando ele melhorou, ele conseguiu 120, ele chegou a fazer 125, depois ele fez 115 na mesma semana ainda. E depois chegou a 112 ou 113. E eu achei que tinha sido pouco a melhora dele, eu achei que teria que ter sido mais em uma semana. Aí eu tava falando com ele, depois ele teve 115, 117, e depois na outra semana ele marcou 125, por exemplo. Aí como 125 para 150 eu achei uma diferença muito pequena, eu falei, pô, cara, o que a gente está errando? O cara ele falou, olha, eu tô muito feliz. Ele falou, pô, mas a diferença não é tão grande como eu esperava. Ele falou, não, cara, aquele foi meu melhor exame. Minha média de glicose marcada em jejum dele era 170, 250. Entendeu? E hoje, que faz exatamente mais ou menos um ano e pouco que ele fez o canal, que ele seguiu as minhas dicas mais simples do que eu passei para vocês, tá? Ele tem mantido uma glicemia de 115 e 120. Eu tive com ele mês passado pelo Facebook, eu falo com ele pelo Facebook, e ele me falou que tem mantido a 110, 120 e tem mantido nisso. Ou seja, ele tem conseguido manter uma glicemia na faixa de 120, 110, estourando 130. Ou seja, é constante. Isso não é oscilação, isso não é porque fez um esforço e está lá, não. Ele fala que mesmo errando, não passa de 130. Mesmo indo na festinha, mesmo fazendo qualquer coisa, ele não passa. E antes, ele era um diabético, também interessante falar sobre isso, que ele era um diabético de mais de 7 anos diagnosticado. Então ele já tinha seu médico, já tinha seu nutricionista e nunca teve esses marcadores. E isso é muito gostoso de saber que nós estamos com um protocolo fácil de se fazer, um protocolo gostoso de se fazer, não é torturante para ninguém, e um protocolo que dá muito mais resultado para qualquer tipo de pessoa do que o protocolo habitual. Eu falei sobre reversão, sobre viver sem diabetes. O Edson, como segue o protocolo mais, como é que eu vou falar assim com você, ele não teve não faz um outro esforço, ele faz o mínimo. Ele pegou o conceito das ideias que eu passei para ele e ajustou no protocolo que ele já tinha. Ou seja, ele seguiu o nutricionista dele, ele tem uma série de erros que eu falei com ele que ele não mexeu, tá? Um erro, por exemplo, era o comer pão com café. Eu falei para ele cortar o pão, mas a nutricionista dele deixava o pão. Por isso que eu falei, é normal o nutricionista passar pão, eu nunca entendo o porquê, mas está lá na dieta dele. Ele fala que gosta e come, mas com pequenos ajustes de quantidade, de inserção de outros alimentos, que foi o que eu consegui fazer com ele, de fazer ele ver que o índice glicêmico mais baixo era melhor. Eu consegui fazer com que ele trocasse alimentos de alto índice glicêmico por alimentos de baixo índice glicêmicos. E ele hoje, com a medicação que ele utilizava antes, ele conseguiu isso. Me prometeu no mês passado que iria tentar tirar a medicação. Ele estava animado, mas ele não me deu resposta ainda, não sei se ele fez isso ou não. Mas fica a dica. Se você usa também medicação e você seguir pelo menos parte dos conselhos que nós estamos passando, provavelmente você vai ter menos problemas de saúde. Por exemplo, ele, além dessa questão da baixada da glicose, eu acho que aonde ele até falou comigo de forma emocionada, foi o seguinte, que ele não tinha mais formigamento nos pés, ele não sentia mais dores de cabeça e tontura, ele não se sentia mais esgotado quando chegava do dia dele de trabalho, tá? Ele falou que a vida dele estava praticamente normal. E isso para vocês é o mínimo que eu espero. É o mínimo do mínimo. Tá? Pelo menos uma melhora significativa da sua qualidade de vida. Tá? Então, se inscrevam, compartilhem. Quando vocês já tiverem
feito o processo tiverem testemunho, deixem seus comentários, deixem seu e-mail se você já tem um bom testemunho para passar, já está seguindo, já tem resultados comprovados, tá? Porque nós também de repente vamos fazer, como assim como eu falei do Edson, vamos falar de você, para você ser uma inspiração para as outras pessoas. Porque é muito importante haver pessoas que sejam motivacionais, testemunhos que motivam, tá? Se você teve também um testemunho por enquanto que não foi bom, teve algum probleminha, quiser dar seu testemunho, também serve. Testemunhos ruins também servem, gente. Nem tudo é festa. Reversão da diabetes não é uma festa. Eu tive vários probleminhas que eu vou falar com vocês também ao longo dos vídeos, tá? Não é brincadeira, tá? Aqui eu tô falando só por enquanto as coisas boas, mas eu vou falar depois de algumas coisas que eu me compliquei, do porquê que eu me compliquei e como que eu saí dessas complicações.